Olá, estamos começando mais um programa Além das Montanhas da TV MP. Nessa edição nós vamos debater sobre a nova e polêmica Lei de Improbidade Administrativa e as consequências para o combate à corrupção diante dessas mudanças que ela estabelece. Comigo aqui no estúdio estão o procurador Mauro Flávio Brandão, corregedor-geral adjunto do MPMG, o promotor de justiça Daniel de Sá Rodrigues, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do MP, e a advogada e professora de Direito Público Maria Fernanda Pires. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer ter vocês aqui para esse debate, né? E pessoas tão especializadas na área. Bom, explicando para o povo que está nos ouvindo, probidade significa honestidade, né? Que é um dever de todos nós, mas a obrigação de quem está no serviço público ou prestando o serviço para a administração pública. Então, o que eu queria saber de vocês é a opinião que vocês têm sobre o que é a improbidade administrativa, né? E como que ela deve ser enquadrada. Começando com o procurador. Cumprimento inicialmente a professora Maria Fernanda, meu colega Daniel, nossa mediadora jornalista Laura. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Creio que a probidade é algo íncito da condição humana no convívio social. O Piano, jurisconsulto romano, falava que entre as leis humanas a principal é ser honesto. E é essa conduta de honestidade que está na nossa prática diária, que transcende a condição humana e nos coloca como seres éticos, é que faz com que a gente tenha essa convivência harmônica com as pessoas, respeitando o que cada um tem, respeitando o que é dos outros e levando a bom cabo, principalmente na área da administração pública, a boa gestão dos recursos públicos. Creio que esse é o caminho para a probidade. Bom, promotor, nós tínhamos uma lei criada em 1992, né, que estabelecia os critérios de improbidade administrativa e que foi modificada com essa nova lei aprovada pelo Congresso, criada no Congresso, sancionada pela Presidência da República. Então, eu queria saber se o senhor acha que essa lei nova distorce esse preceito da improbidade. Muito obrigado, Laura. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo, né, sobre esse tema tão importante com o doutor Mauro Flávio, com a professora Maria Fernanda. E realmente, assim, é claro que as opiniões são divergentes, mas o fato é que a gente tinha uma lei, como você colocou, de 92, né, uma lei que tinha, né, completando esse ano 30 anos, e uma lei que deu grandes resultados, mas como tudo que tem 30 anos no mundo jurídico, precisava de sofrer melhorias e aprimoramentos. E a gente tinha um projeto que foi discutido, né, uma comissão que foi formada em 2018, que tinha por objetivo trazer a melhoria e o aprimoramento dessa lei. Então foi uma comissão que era coordenada pelo ministro Mauro Campbell, do STJ, e essa comissão fez uma discussão ampla com os profissionais, com o meio acadêmico, e redundou num projeto que foi apresentado em 2018, mas a verdade é que o substitutivo que foi apresentado em 2021 e que acabou se transformando com poucas alterações na Lei 14.230, que acabou sendo chamada de nova Lei de Improbidade, embora só altere a antiga, né? Mas esse projeto, na verdade, não é o projeto que foi apresentado, não é o projeto que foi fruto dessa comissão. E o projeto que veio da comissão, embora alguns pontos pudessem ainda ser questionados, era um projeto que guardava esses princípios de melhoria, de consolidar entendimentos doutrinários, entendimentos dos tribunais superiores, acertava, de fato, algumas situações que motivavam críticas à aplicação da lei, que, de fato, a gente tem que reconhecer que precisava de alguma melhoria, mas o que foi aprovado e o que virou a lei em grande aspecto, em grande parte, não tem a relação com esse projeto. É até uma questão que a gente, quando às vezes participa de alguma discussão, é importante a gente colocar, porque se a gente observar a exposição de motivos do projeto original
e o texto que foi aprovado, a gente percebe que não há uma correlação, porque o projeto original não ia nesse mesmo caminho. E, bom, não querendo adiantar, né, mas, de fato, como você me provocou na pergunta, em muitos aspectos, sim, a nova lei, ela muda ou ela vai por outro caminho em relação ao combate à improbidade administrativa, não dizendo que não precisava de fazer alguma melhoria, mas há um caminho em alguns pontos importantíssimos, optou-se por um caminho que, dentro da lógica da improbidade administrativa, colocou, a gente pode dizer, colocou a defesa da improbidade administrativa num aspecto talvez mais restrito, um foco muito grande na questão financeira, na questão da proteção dos recursos públicos e não numa proteção da honestidade ou da probidade no trato da coisa pública como um todo. Então, em muitos aspectos houve um enfraquecimento e, de fato, a gente consegue ver que há uma mudança, uma tendência, uma mudança de um perfil da lei, que antes era uma lei que tentava acolher questões da honestidade como um todo, e agora, quando a gente estuda a lei, quando a gente lê a lei, a gente percebe que há uma preocupação muito grande com a questão financeira, com a corrupção, que há desvio de recursos, que há favorecimento, e não a questão de uma honestidade como um todo. Eu acho que a gente vai ter condições de discutir isso aqui, a questão da integridade, da probidade como um todo. Isso, professora. Achou que essas mudanças são negativas ou positivas na lei? Prazer, Laura. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui no MP, estar falando sobre essa legislação que você muito bem pontuou. Ela é polêmica, mas a meu juízo ela é bem-vinda. Cumprimentar meus colegas de debate, procurador Mauro Flávio, doutor Daniel, dizer que é uma alegria estar aqui. Eu gostaria, os que me antecederam colocaram muito bem o que seria essa ideia de probidade. Eu gostaria apenas de complementar dizendo que, às vezes, na nossa vida comum, a gente tem uma noção de honestidade, de moral, mas ela pode, de alguma forma, dissentir um do outro. E quando nós falamos da probidade, esse conjunto normativo que o legislador optou por assim entender, ela é um pouco diferente, porque a partir daí ela passa a ser um mandamento jurídico e, portanto, deve ser atendido, né? Nesse sentido, então, a 8429, ela atendeu em muito a um momento que o país passava. E essa é uma realidade brasileira que nós não podemos deixar de colocar. Nós aqui no Brasil padecemos do mal de que a cada grande problema que a nação vivencia, nós temos a ideia de que a legislação seria a panaceia para todos os males. Sem entender que, na verdade, é preciso que essa moral coletiva, que essa ideia de honestidade, altere via de um procedimento de educação. Educação para a política, educação para o cargo público, educação continuada no próprio exercício da nossa cidadania. Então, me parece que a 8429, ela veio com essa ideia de realmente combater a corrupção e, portanto, ela foi, em muitos sentidos, extremamente rígida e dura. E isso gerou outras consequências no mundo fático. O que hoje nós estamos vivendo, após as grandes operações que o Brasil passou nos últimos anos, o que a gente chama de apagão das canetas, o que a gente chama do direito administrativo do medo, que também não é bem-fazejo, que também não é bem-vindo. Então, eu acho que nós precisamos entender esse conjunto normativo que demanda o que seja uma probidade dentro de uma ideia de que a gente precisa deixar a administração ser criativa, a administração hoje precisa ser flexível. Nós nunca falamos tanto em instrumentos de parceria e nunca se exigiu tanto desse administrador público a ponto de que muitas pessoas não querem mais trabalhar para a administração pública, porque ao final do seu mandato saem, muitas vezes injustamente, com 4, 5 inquéritos civis preparatórios de ação civil pública ou até mesmo ações civis de improbidade. E para o gestor probisério, isso é extremamente penoso. Então, vejam bem, para os ilícitos, as sanções da lei. Eu sou a primeira a defender, ninguém está defendendo o ilícito, mas efetivamente é preciso separar o que é o erro de um administrador num Brasil de dimensões continentais, com diferenças abissais, em que muitas vezes uma legislação federal atende a toda essa pleiade de realidades distintas e muitas vezes o administrador não foi preparado, não foi treinado para entender como aplicar
todas essas nuances da norma. Então, apenas para fazer eu acho que é importante colocar um pouco as coisas no seu devido terreno, para a gente entender também pelo prisma de quem está na administração pública, como que o administrador sofre para no dia a dia ter de lidar com todas as questões que a ele chegam. Foi bom essa colocação, porque eu vou voltar ao procurador perguntando sobre o programa novo, né, o projeto de integridade que vai ser implantado, né? Ah, não tem dúvida. Creio que a ideia de integridade, ela acaba abarcando todo o conceito de probidade que estamos tratando aqui. E o Brasil, desde 92, com a edição da Lei de Improbidade Administrativa, vem construindo um grande sistema de proteção ao patrimônio público. E esse sistema veio através da lei, que ainda que rígida, era o momento adequado e assim deveria ser, Maria Fernanda, na minha opinião, e veio com o desenvolvimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a exigível transparência do poder público, as normas esparsas, inclusive as penais, enrijecendo cada vez mais em relação aos desvios de recursos públicos, até que chegamos, evidentemente, a um grande escândalo nacional de repercussões gigantescas e grandes desvios de recursos públicos, que fez com que, na época, fosse editada a Lei 12.846, que é a chamada Lei Anticorrupção, mas preferem os empresários, e com toda razão, que seja chamada de Lei da Empresa Limpa. É onde é tratado que aquelas empresas que trabalham com o poder público, através de contratos com o poder público, elas tenham seus programas de compliance. É uma ideia importada, obviamente, mas que no Brasil, em especial no trato com a gestão pública, a gente nomina como programas de integridade. E é isso que vai ser instituído pelo Ministério Público? Não há dúvida de que a necessidade do programa de integridade, né, não só através da lei exigindo às empresas privadas, o setor público mais do que nunca, isso é uma real necessidade. Como diz a professora Fernanda, o que se muda, o que haverá de ser mudado é através da cultura. A cultura da boa gestão pública, a cultura de consciência política, a cultura da fiscalização dos recursos públicos. E isso se dá no âmbito da própria administração pública. Nós já cansamos e temos, né, de sobra órgãos de controle. Os tribunais de contas, a Polícia Federal, o Ministério Público, são órgãos de controle externo, além do controle social, que é, na minha opinião, o melhor e maior controle externo, que é quando o cidadão, através dos portais da transparência das administrações públicas, consegue acompanhar a execução orçamentária do ente público. Mas isso não bastou. Apesar da gente ter essa quantidade de entes externos, de controle externo da administração pública, nós estamos chegando à conclusão que o que tem que ser mudado é a cultura de quem está dentro da administração pública. Infelizmente, a gente percebe assim, muito no Brasil que a cultura sobre o que é público é de que é de ninguém, né? E não de que é de todos nós. Eu tenho essa percepção, às vezes, nas atitudes das pessoas. É isso que se pretende mudar? Sim, a gente tem que mudar essa consciência, né? Que nós que nos dedicamos ao serviço público, estamos aqui para servir o público. Estamos por conta do dinheiro público e gerindo o dinheiro público. E essa consciência a gente tem que disseminar, demonstrar em cada um dos nossos servidores, em qualquer esfera, em qualquer órgão de poder, de que nós estamos trabalhando para o bem comum. Essa é a grande mudança de cultura que nós temos que ter. E esse programa vai ser implementado a partir da semana que vem? O programa de integridade do Ministério Público, eles vem sendo trabalhado já há mais de um ano. O Daniel faz parte da comissão juntamente comigo. E a partir da próxima semana, nós estaremos fazendo o lançamento oficial do programa, com a entrega de alguns produtos próprios de um programa de integridade, mas ele será permanente. Nós estamos, inclusive, fazendo a criação no âmbito do Ministério Público de um órgão que é o Escritório de Integridade, que será responsável pela gerência do programa daqui para frente. Ok, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse programa,
mas nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos ressaltando algumas das principais mudanças dessa nova lei de improbidade. Aguarde. Vem aí, TVMP, canal do Ministério Público de Minas Gerais. Debates, entrevistas, informação, educação, conhecimento e muito mais. Um canal para tornar ainda mais transparentes as ações do Ministério Público de Minas Gerais. A TVMP vai interligar as cidades mineiras com inovação, interatividade, tecnologia e criatividade. Um canal que chega com a identidade de Minas. 24 horas no ar, para levar até você informação sobre temas e áreas de atuação do Ministério Público de Minas, que fazem parte do seu dia a dia. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta ao Além das Montanhas, discutindo a nova lei de improbidade administrativa para quem está em cargo público ou prestando serviço a órgãos públicos e comete atos que levam a prejuízos aos cofres públicos e à sociedade. Nós vamos conferir agora as principais mudanças que ela estabelece. Condenação agora só com prova de dolo, quando houver comprovação da intenção de dano. Prejuízos por imprudência, imperícia ou negligência não são mais considerados improbidade. Ações serão apenas na esfera civil. A pena ficou mais branda, com possibilidade de acordo e conversão de sanções em multas. E as ações prescrevem em 8 anos. Doutor Daniel, o senhor já manifestou sua opinião publicamente em artigo, dizendo que essa nova lei criada pelo Legislativo Federal e sancionada pela Presidência da República faz parte de um movimento para dificultar o combate à corrupção. E então, vou abrir esse debate, começando pelo senhor. Claro. Bom, veja bem, Laura, a gente tem uma lei, a professora Maria Fernanda colocou, que foi editada, né? Nós temos realmente esse momento, né? Editada em 92, no momento em que nós tivemos o primeiro presidente a sofrer um impeachment na nossa história, e com denúncias de casos de corrupção, e nós temos realmente essa tradição, né? De que criamos leis a partir de fatos para tentar resolver o problema pela lei. Mas a lei de improbidade administrativa, como eu disse, ainda que precisasse de alguns melhoramentos, era uma lei muito bem aplicada, muito bem direcionada, e o que a gente consegue perceber, como eu disse no bloco anterior, quando a gente consegue perceber que o projeto que visava o aprimoramento, ele é desvirtuado, tanto que o deputado que apresentou o primeiro projeto de lei, ele votou contra o projeto, né? Porque ele viu que não era o projeto dele, né? O projeto que ele tinha apresentado, que era fruto da comissão. E quando a gente vê algumas mudanças, a gente percebe que a gente consegue deduzir que há um movimento realmente nesse sentido, não de corrigir situações, a professora Maria Fernanda falou dessa questão do apagão das canetas, a gente também tem, do mesmo jeito que a gente produz leis, a gente produz esses chavões, né? Mas assim, a questão você tem situações, por exemplo, quando a gente coloca o fim, foi passado ali, o fim da possibilidade de improbidade administrativa por ato culposo, né? Então, a exigência do dolo, da vontade de praticar o ato. Realmente, essa era uma discussão que tínhamos. Era compatível falar em improbidade, que tem a ver com desonestidade, quando se tem a culpa? É claro que a gente tem lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro a possibilidade de sancionamento por erro grosseiro, mas esse sancionamento teria que ser dentro da improbidade? Havia essa discussão, a própria comissão propôs a exclusão do tipo culposo.
Então, não acho que esse é o ponto, né? Nós vamos buscar a reparação do dano por negligência, imprudência ou imperícia, como foi colocado na exposição, por outros meios, né? Mas não, talvez, pela improbidade. De fato, há quem discuta, né? Há doutrinadores que dizem da constitucionalidade ou não, mas há uma opção, talvez, do legislador que possa ser válida nesse sentido. Mas a gente vê outras modificações da lei que, até colocado ali, a questão do abrandamento das sanções. E aí, com todo respeito aos parlamentares, me parece que há até uma intenção de parecer uma coisa e ser outra. Porque a gente pega os máximos das sanções foram aumentados, os limites máximos. Por exemplo, da suspensão de direitos políticos, que era sempre uma discussão, a própria proibição de contratar com o poder público, os limites máximos foram aumentados, mas tiraram os limites mínimos. Então, quando a gente coloca uma possibilidade de suspensão de direitos políticos até 14 anos, dá a ideia de, olha, essa lei é muito grave. Mas quando que começa a sanção? Um dia é sanção? Um mês é sanção? Né? E a própria lei, e aí, nesse ponto, corretamente, diz que o juiz tem que fundamentar a decisão. Então, como que o juiz vai buscar descolar de um dia até o 14 anos? E aí a gente, embora não seja o ideal, mas a gente buscando um paralelo no direito penal, a gente percebe que existe na nossa cultura judiciária uma dificuldade, né? Até usando um chavão, né? O direito à pena mínima. Né? Então, se a pena mínima é 0 ou é um dia, então assim, a gente consegue perceber e a gente tem uma série de outras situações. A questão do elemento subjetivo, do dolo, né? Então, assim, a comissão partiu daquela ideia de eliminar-se o tipo culposo e foi para um movimento de dificultar ou de qualificar esse dolo de uma forma, a meu ver, exagerada. A gente tinha um elemento no projeto que atenderia muito bem ao que a professora Maria Fernanda colocou, de entender as situações do gestor, quando se excluía a ilicitude do ato, quando havia uma dúvida razoável, uma interpretação razoável da norma ou do contrato. Há uma norma mais ou menos nesse sentido na lei de introdução a normas de direito brasileiro, que diz da doutrina ou de decisões, jurisprudência administrativa ou judicial majoritárias, e o legislador pegou esse artigo e transformou em quê? Em uma exclusão de ilicitude por qualquer decisão, ainda que minoritária. Ainda que não consolidada, ainda que não acolhida pelos órgãos de controle. Então, a gente sai de uma ideia de se permitir uma gestão eficiente, de se entender os rincões do Brasil, está lá na norma que o juiz deve entender a dificuldade do gestor, a dificuldade de se implementar as políticas públicas. Isso tudo vai nessa linha de se aprimorar o combate à corrupção e de se entender as dificuldades do gestor, mas passa-se do limite, com todo respeito, quando se coloca que aquilo que deveria ser majoritário pode ser o minoritário, pode ser não consolidado. Então a gente tem uma série eu ficaria aqui muito tempo falando, porque a gente tem uma série de situações que realmente mostram, né? Eu acho que a própria questão da forma, não sei se a gente vai poder falar disso, né? Mas a grande crítica que existia era o tal do artigo 11, era o terror dos gestores públicos, né? Que era a violação... o artigo 11 era a improbidade por violação a princípios da administração. Os princípios estão na Constituição, os princípios são norma constitucional. Né? É claro, nem toda, por exemplo... Seriam normas internas. Normas de conduta, por exemplo, o princípio da moralidade administrativa, o princípio da impessoalidade, o princípio da legalidade. E aí a gente realmente tinha algumas discussões, por exemplo, qualquer violação à lei é uma violação ao princípio da legalidade? Talvez não, realmente não. Há que se ter uma qualificação da violação de princípios e a própria norma traria ideias nesse sentido e comandos nesse sentido, para que nem toda a ilegalidade fosse uma improbidade. Isso é fato, isso é verdade. Mas quando se colocou a violação de princípios da forma como está, nós temos hoje uma situação, por exemplo, nós não temos tentativa de ato de improbidade administrativa como temos no crime. Então, se um servidor público achaca alguém para receber uma propina, né, isso pode ser o crime de concussão, ou quando ele solicita uma propina para movimentar um processo ali, se ele não recebe o dinheiro hoje, isso não é improbidade. Então, vejamos,
daquela ideia de improbidade como combate à desonestidade, existe algo mais pode existir alguma coisa que justifique não ser desonesto, não vou dizer mais desonesto, mas não ser desonesto, um servidor público que tem que desempenhar o seu papel, pedir uma vantagem para fazer o que ele tem que fazer. Ele teve intenção de cometer ele teve a intenção, ele é doloso, mas hoje não é porque o que o legislador fez. Eles queriam eliminar o artigo 11, mas o que eles fizeram? Eles criaram o artigo 11 em hipóteses específicas. E essa não é. O desvio de finalidade, que estava lá atrás na norma, como uma das hipóteses de exemplo, como são os outros tipos, ele foi eliminado. E mesmo no tipo que está lá, por exemplo, violação de dever de sigilo funcional, o Dr. Mauro Flávio está à frente do programa de integridade, a integridade do servidor público, ele tem uma notícia que ele tem a partir do cargo que ele ocupa. Hoje, para que isso seja improbidade administrativa, ele tem que beneficiar alguém com essa violação da informação privilegiada. Até na forma taxativa, eles criaram uma vinculação a um resultado e aí aquela ideia de honestidade como um todo, como eu disse inicialmente, ficou muito vinculada ao prejuízo. Né? Colabora com corrupção, na sua opinião? Colabora no sentido em que elimina um dos instrumentos de combate à corrupção. Não significa que isso não será punível. Claro, como eu disse, solicitar a propina vai continuar sendo crime de corrupção, mas não é mais a improbidade. E dentro de um sistema de combate à corrupção e dentro de uma ideia de probidade como honestidade, não me parece lógico que alguém possa dizer que isso não é uma conduta ímproba. Professora, a seu ver, há um aspecto positivo, né, da exclusão da modalidade culposa, né, da improbidade administrativa. Me perdoe, doutor Daniel, até pela posição dele, enquanto, obviamente, membro do Ministério Público. Nós estamos aqui para o debate. É isso mesmo, com certeza. Sempre bem fazer, é sempre bem-vindo. E eu, como advogada, então, que normalmente estou do lado de cá defendendo as pessoas que sofrem ações de improbidade, eu acho que é importante a gente lembrar que nós temos um conjunto normativo de diversas leis que servem para reparar e buscar a sanção adequada para essa atividade, digamos, errada ou errônea do administrador público. Então, a lei de improbidade administrativa ela não é a única. Nós temos a lei de ação civil pública, nós temos a ação popular, nós temos a ação ordinária de indenização, nós temos hoje a lei anticorrupção, né? Então, enfim, a gente tem todo um conjunto normativo que serve a isso. Eu já me filiava anteriormente à corrente dos administrativistas brasileiros que entendia que a modalidade culposa era inconstitucional no bojo da 8429, mas assim não entendeu à época os... Tem repetido 8429, é a lei antiga. É a lei anterior, desculpa, a atual é a 14230, que modificou a 8429, ela continua, exatamente, E a verdade é que você pensar em alguém, o que eu não entendo não é que ele não tem de ser sancionado, o que eu não entendo é que é improbidade, que para mim é uma ilegalidade que há de ser qualificada pelo elemento doloso. Jurisprudência essa que, inclusive, ao longo desses 30 anos, foi construída com muita parcimônia, muita sabedoria e sensatez, a meu juízo, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acho que a lei caminhou bem, a nova lei caminhou bem, quando ela excluiu desse bojo a ideia da modalidade culposa. Porque culpa não é dolo, não é intenção da fraude, de ludibriar. Você vai me dizer, então isso não ocorre o dano, não ocorre eventualmente a dilapidação? Pode até acontecer, mas não pela intenção do agente. Então, me parece que são tipos que precisam ser efetivamente melhor analisados, melhor mensurados para fins da penação. Acho também que uma questão que sofríamos muito no bojo da 8429 era por um rol que não era taxativo. Ele era um rol meramente exemplificativo. Então, Laura, cabia tudo ali dentro. Quantas e quantas ações de improbidade, o doutor Daniel muito bem colocou, a ação de improbidade foi um grande instrumento, né, de melhoramento de combate à corrupção. Mas nós temos de ver também os erros acontecidos, né? E o fato de que muitas vezes se enquadrava forçadamente em situações que efetivamente a situação não apresentava dessa forma.
Outra coisa, a não individualização das condutas. Às vezes era mais fácil, no excesso de trabalho de quem estava legitimado para entrar com a ação, de ver aquela situação concreta, de colocar todo mundo que estava no rol daquela situação, mas sem efetivamente verificar qual foi a conduta cometida por aquele agente para que ele tivesse enquadrado no 9, no 10 ou no 11 da antiga 8429. Eu quero passar para o doutor Mauro, porque eu quero saber exatamente sobre essa questão, né, da improbidade culposa. O programa pode ajudar a esclarecer para o agente público, né, a conduta em si, né, que tipo de atos que ele pode cometer e que vão ser enquadrados? Tá. Assim. Mas me permita, inicialmente, entrar na pergunta que foi direcionada ao Daniel, a respeito se essa nova lei está dificultando a persecução dos atos de improbidade administrativa. Na minha intervenção anterior, eu disse que o Brasil, desde 92, vem construindo um sistema de combate à corrupção, até a lei recente de 2013. Né? Mas o que nós temos visto, infelizmente, nos últimos anos, é uma desconstrução de tudo que foi feito. Se nós obtivemos grande progresso através da lei de responsabilidade fiscal, da lei de acesso à informação, da lei de ação civil pública, nós temos visto, nos últimos anos, um certo retrocesso em relação a isso. Quer pela limitação ao acesso à informação via decreto, quer a alteração da lei de combate à improbidade administrativa, quer o aparelhamento dos órgãos de controle externo, Polícia Federal ou mesmo o próprio Ministério Público da União. Isso nos demonstra uma certa reação, e que eu digo até natural, em relação ao que nós vimos ser desenvolvido judiciariamente nos últimos anos como persecução da improbidade administrativa. Isso aconteceu pós a Operação Mãos Limpas na Itália e claramente está acontecendo isso no Brasil hoje. Eu acredito que é uma... endurece demais e depois se relaxa demais. Perfeitamente. Né? A professora Maria Fernanda disse que uma construção jurisprudencial ao longo dos anos veio dando esse abrandamento natural que culminou na publicação da lei atual. De fato, né, eu acho que nós esticamos a corda e agora quer encurtar essa corda muito rapidamente. E assim eu creio que não deva ser. Como levamos 30 anos para desenvolver jurisprudências a respeito do tema, vamos levar outros 30 para saber em que ponto que nós queremos chegar. E não tão rapidamente essa ruptura de um processo, de um sistema que a gente veio criando no combate à corrupção. Voltando em relação ao programa de integridade, eu tenho a dizer que, e repito, né, não há dúvida para mim, que se o controle externo não tem funcionado via Ministério Público, via polícia, via acesso à informação, via controle social pela transparência, eu acho que o momento de mudança é esse, é interna. É em cada um de nós, é mostrar o que é a conduta esperada do servidor público para que a gente construa aqui dentro. Se não são pelos nossos líderes, se não seremos modificados pela legislação, seremos por nós mesmos, pela nossa conduta. Ok, a gente volta já já e vamos falar mais sobre instrumentos que, né, ainda existem para se combater a corrupção. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.
Estamos de volta com o debate sobre a nova lei de improbidade administrativa e agora eu quero falar sobre os questionamentos que surgiram, né? Questionamentos jurídicos em tribunais superiores sobre essa nova lei. O STF tem julgado alguns pontos, o plenário decidiu, por exemplo, que ela não será retroativa. Então eu pergunto a vocês, nossos convidados de hoje, se concordam com isso, como é que avaliam esse ponto específico? Professora. Bom, particularmente eu entendo que o Supremo teria melhor caminhado se ele tivesse definido pela retroatividade ou pela irretroatividade do que a gente chama da norma mais benéfica, isto é, da situação de que a modalidade culposa não mais se apresenta como plausível na nova legislação e, portanto, poderia retroagir no mesmo sentido que caminha a norma penal mais benéfica. O retroagir aí nesse aspecto para seria... atingir situações pretéritas Sim. cometidas no bojo da 8429 sem as modificações da 14230. Quem foi condenado culposamente por, Isso. né, por improbidade seria liberado da pena. Exatamente. Quer dizer, esse seria um entendimento obviamente genérico, compreensivelmente muito difícil de que fosse feito dessa forma tão extensa, mas seria uma hipótese ou outra hipótese mais fácil de compreender, com uma melhor aplicação do que eu entendo pela segurança jurídica. Não foi assim que o Supremo entendeu. Claro que os votos foram altamente eruditos, altamente profundos e, portanto, eles contêm muitas diferenças no seu próprio entendimento, né? O que se compreendeu é que ela retroage, sim, para aquelas situações ainda não definidas, ainda não transitadas em julgado. Isto é, vai ter de ter uma aplicação casuística pelo magistrado responsável pela causa, para que ele verifique se ali não se vislumbra uma hipótese de dolo, porque aí seria então a modalidade dolosa que poderia continuar sendo perseguida, mas não mais sob o prisma da modalidade culposa, né? Então, a compreensão do Supremo também foi outra no sentido de que nós estamos falando, que aliás era um grande problema no que se refere à aplicação da lei de improbidade. Do que nós estamos falando? E aí a gente poderia entrar numa questão processualística de que nós não temos uma teoria única da sanção no Brasil, que para o mesmo fato o cidadão, o agente, pode ser julgado em diversas instâncias com decisões contraditórias. Né? O que ele entendeu? Veja bem. Deixa eu te perguntar, e a vocês todos, né? Acontecia Sim, um agente ser condenado vezes. Criminalmente, não civilmente, aí ao você contrário? tem a incomunicabilidade das instâncias, a gente vai tentar explicar no curto tempo. Mas o que ele entendeu? Olha, nós não estamos falando de norma penal que retroage para beneficiar. Nós estamos falando de um direito administrativo sancionador, portanto, uma matéria própria com uma principiologia própria, mas que sempre bebeu muito na fonte do direito penal. E o que se entendia? Entendia que só fazia coisa julgada nas demais esferas a sentença penal que fosse absolutória. Essa foi uma construção jurisprudencial agora tornada sem discussão na nova legislação. Então, não adiantava, por exemplo, a pessoa ser absolvida por excesso de prazo, ou porque prescreveu, ou porque não conseguiu se levantar provas, né? Porque o direito penal, ele é indúbio pro réu. Não, mas se ela fosse absolutória no mérito, aí sim isso faria coisa julgada para as demais esferas. Mas a verdade é que muitas vezes o cidadão era demitido num PAD junto à repartição, junto à entidade no qual ele trabalhava e efetivamente tinha uma ação de indenização julgada improcedente. Então, há uma insegurança que gravita justamente na interpretação dessas questões que são subjetivas. Como que se enquadra aquele ato cometido? Como que ele efetivamente foi visto? É um ato ímprobo na sua essência ou não é ímprobo, né? Tudo bem, o ressarcimento ao erário é imprescritível. Mas o Supremo também definiu isso. Olha, não estamos falando, então, de aplicação subsidiária de norma penal. Estamos falando de direito administrativo sancionador, que tem outras fontes, que bebem em outras premissas diferentes. E com isso, então, ele entendeu pela não retroação para todas as hipóteses. A mim, particularmente, me parece que a aplicação concreta, a operação disso, será bastante difícil, né? Até porque
o Ministério Público pode, como o doutor Daniel disse, agora eu estou achando que foi no intervalo, não foi quando a gente estava conversando, de o Ministério Público querer aditar aquela inicial para, na verdade, demonstrar que aquele ato era também doloso, por exemplo, né? O próprio juiz ter uma interpretação diferenciada, isso se alongar nos tribunais, o que não é benfazejo para a própria apuração do ilícito e para a própria solução dos problemas. Até porque agora tem o prazo, né, de prescrição, né, que foi reduzido. Antes não existia um prazo, não é isso? É. E aí agora se instaurou um prazo de 8 anos para transcorrer essa ação, né? Na sua opinião, a decisão do Supremo sobre a retroatividade foi positiva? Bom, a Maria Fernanda falou, acho que tudo aí em relação ao tema, né? Pela ótica, obviamente, dos perseguidos pelo Ministério Público, perseguidos no sentido estrito, né? Foi vantajosa até certo ponto. Isso, para o Ministério Público, sob a sua própria ótica, também teve o seu valor. Eu creio que sim, que, na nossa opinião, ela foi... me parece que o julgamento ainda não está com o voto proferido, né, publicado. Nós sabemos e comentávamos aqui que esse julgamento ele vai ter um voto médio a ser publicado, que fará valer como decisão final. Então, não creio que qualquer posição que tomemos aqui seja definitiva em relação ao que foi feito até então pelo Supremo. Ainda pode se voltar atrás nessa decisão? Como é que é isso? Pode falar. O que acontece é assim, não houve ainda a publicação, né, dos votos, mas houve a definição da tese, né, do tema, das premissas do tema que a nova lei da repercussão não vale geral. para casos que já e o que estão concluídos. Assim, para que a gente tente até deixar mais simples, né, Olga? O que acontece é o seguinte, realmente, aqueles que estão definitivamente condenados, eles deverão cumprir suas sanções. E aqueles que ainda não foram, ou estão em investigação, ou a ação está em curso, não há mais a possibilidade. É como a professora colocou, houve uma retroatividade, ressalvando-se os casos definitivamente condenados. E a gente consegue, né, a gente acompanhando o juiz, a gente consegue perceber que em alguns pontos foi muito positivo ao nosso sentir a decisão, porque firmou algumas premissas dentro de discussões que existiam. Por exemplo, caracterizou o que o Supremo já tinha dito em outras vezes, que a ação de improbidade é uma ação de natureza civil. Ela guarda, ela bebe na fonte do direito penal por ser dentro do direito punitivo, do direito sancionador, mas ela não é o direito penal. Né? Então, se fosse o direito penal, até aqueles transitados em julgado ou definitivamente condenados estariam absolvidos. E fez-se essa diferenciação pela natureza da ação. Então, a gente consegue perceber isso. A gente consegue perceber, por exemplo, que o processo civil vai permitir que o que eu entendi do voto, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, é que ele não quis colocar uma questão em que todas as ações que fossem por culpa não definitivamente julgadas deveriam ser extintas. Porque há uma possibilidade, primeiro, de se aproveitar o que está posto para elementos de dolo, porque é possível que se coloque como elemento de dolo, porque antes era possível a tipificação como culpa. E hoje não é mais. Então, mas de repente há um elemento de dolo e o Ministério Público pode aditar a inicial, pode complementar em relação a isso. E há um outro fator também, ainda que seja só culpa, não há mais a improbidade, mas a própria lei diz que há a possibilidade de converter essa lei, por exemplo, numa ação de reparação de danos, numa ação de nulidade. Para as pessoas entenderem melhor, como se elimina a ação criminal, ela fica eliminada com essa lei, uma pessoa deixa de ter a possibilidade de ser presa por isso e é obrigada só a devolver só explicar. o dinheiro. Ninguém nunca pôde ser preso por improbidade administrativa. Nenhuma das sanções, por mais grave que fosse, não havia possibilidade. A prisão é típica do direito penal. É aí que está, é nesse ponto que tem a independência das instâncias. Então, a prisão ela é fruto de um processo penal. Aquilo que é crime e que a pessoa for condenada como crime, é possível que um ato seja crime de corrupção, a pessoa recebeu um dinheiro para fazer alguma coisa, crime de corrupção, e aquilo também pode ser uma improbidade administrativa.
E ele pode ser preso pela parte criminal e ele pode ter as sanções da improbidade administrativa. E aí, pegando um gancho do que a professora colocou, vejam bem, não se discute que até por ser o direito penal que mexe com a liberdade, né, o que a gente diz que é a última ratio, né, o que a gente diz que é o mais grave, aquilo que no direito penal for dito que o autor não fez, o réu não fez, ou o fato não existiu, não pode ser dizer em sentido contrário, seja na esfera civil, seja na esfera administrativa. Isso ninguém discute isso. Isso estava positivado no projeto de lei. E o que fizeram os nossos parlamentares, nossos congressistas? Esticaram. Colocaram assim, ó, além disso, tudo que for absolvição no penal vai comunicar na improbidade administrativa. Então, uma prescrição do direito penal vai atingir a improbidade administrativa. O que, por exemplo, não for crime por algum elemento... Então, isso elimina a possibilidade da pessoa ser presa. Exatamente. Pelo crime. Pelo crime. Mas o que eu estou querendo dizer assim, é como que o legislador ele foi além do que nós estamos dizendo aqui da necessidade de aprimorar. Ele alargou a compreensão. Esse é um ponto que a gente tem que colocar, que a gente vem colocando quando a gente diz que houve uma intenção, como o Dr. Mauro Flávio colocou, de diminuir a persecução da improbidade administrativa ou da corrupção pela improbidade administrativa. Vai continuar por outros meios, mas imaginem, as instâncias são independentes, ninguém discute. Aquilo que não é fato, o fato não existiu para o direito penal, não pode existir para as outras. Mas existem causas de absolvição no direito penal que são típicas do direito penal e podem não ser da improbidade administrativa. E hoje o que o legislador colocou na lei é qualquer absolvição aqui comunica para cá. Isso foi muito além de qualquer teoria do direito, não existe isso em lugar algum. E o legislador fez por quê? Porque houve um movimento, uma reação, a meu ver, deliberada para se diminuir os instrumentos. É claro que a corrupção não vai mais ser combatida? Não. O Ministério Público não vai mais combater a corrupção? Não. Vamos continuar combatendo a corrupção. Há outras leis em que ela pode Nós temos o direito penal, né? E há uma inversão. Porque o direito penal que era uma reserva, ou que era a última vertente, passa a ser a primeira em muitos casos. Porque nós não temos mais a vertente da improbidade administrativa. Mas nós vamos ter a vertente da ação civil pública, nós vamos ter a vertente da prevenção com os programas de integridade. Então, instrumentos ainda existem. E ainda temos os questionamentos. Né? Não sei se a gente vai poder trabalhar, porque nós tivemos esse questionamento, tivemos as ações diretas de inconstitucionalidade que trataram da legitimidade, mas nós temos ainda 3 ações diretas de inconstitucionalidade que estão no Supremo. Uma proposta pela CONAMPIC, né, que é a entidade do Ministério Público, a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Federação dos Servidores Municipais. Então, vão discutir outros assuntos. Outro ponto julgado pelo Supremo foi a restrição de que só o Ministério Público poderia entrar com ações de improbidade, né? Isso foi aberto à Advocacia Geral da União, a procuradores dos estados e municípios. Isso foi positivo, na sua opinião? Né? Acho que sim. Na verdade, a legitimidade por excelência sempre foi exercida pelo Ministério Público. Ele era o grande agente de combate à improbidade. Se nós pegarmos uma análise feita pelos órgãos que fazem esses levantamentos, ao longo de todos os 30 anos de vigência da lei original, digamos assim, de improbidade, o agente por excelência sempre foi o MP. E as instituições, muitas vezes, quando entravam com as próprias ações, não faziam da melhor maneira, talvez por uma falta de aparato necessário, por uma falta de uma capacidade investigativa. Então, assim, tirar a legitimidade dela, talvez fosse reconhecer um substrato material de que era o MP mesmo quem fazia, às vezes, desse grande autor das ações de improbidade. Mas me parece adequado que se permitir também, né, que eles também façam os seus próprios questionamentos. Mas se nós fizermos um levantamento, mais de 80% a 85% das ações, na última pesquisa que eu fiz esse levantamento para um congresso, quem era o autor sempre foi o MP. Então, na prática, me parece, salvo o melhor juízo, que isso não gera nenhuma mudança de ordem fática, entende? Seria assim, procurador, na sua opinião? Na realidade, né, eu acredito mais ao despreparo da advocacia pública, principalmente nos entes municipais, para que entrem com as ações civis públicas, né?
em especial a ação de improbidade. E também tem um aspecto aí que a gente tem que levar em conta, que são os questionamentos políticos da ação da advocacia pública. Sim. Se ela tem um interesse em agir contra o seu próprio ente público ou não. Que tipo de interesse que ela tutela, político, né? Que ela tem. Esse é um ponto muito é interesse de Estado ou interesse... Então, agora nós ficamos com o MP fazendo isso. Sistemicamente, né, como a professora colocou aqui, temos de sistema, do sistema de combate à corrupção, é correto, talvez, que abra-se aos entes. Mas a gente tem que ter em vista que o Ministério Público era o grande demandante, o grande autor das ações de improbidade, e há uma discussão muito grande sobre abusos no uso da lei de improbidade. E a gente tem que entender que vamos continuar permitindo, ainda que no mundo ideal seja correto, dentro do sistema normativo, mas vamos continuar permitindo que procuradorias públicas municipais, por exemplo, ainda que não estruturadas, proponham ações de improbidade descabidas, porque eles propõem a ação, a Procuradoria tem a legitimidade, mas ela não tem a legitimidade, por exemplo, para o inquérito civil que faz a investigação, e pode propor uma ação totalmente temerária. E como o doutor Mauro Flávio colocou, com um viés, às vezes, político, de atacar um adversário, ele pode propor uma ação, não estou dizendo que sejam todas assim, mas pode propor uma ação temerária e fazer uma ampla divulgação para dizer que alguém está sendo processado, e esse abuso do uso da improbidade, que seria de fato um abuso, não pode ser acreditado ao Ministério Público. Para encerrar, o Ministério Público não vai ter suas ações restritas no combate à corrupção com essa mudança na lei. O Ministério Público, a se permanecer a lei de improbidade como está, né, sem ter êxito em alguns dos questionamentos, vai ter de fato uma redução no seu instrumento de trabalho via ação de improbidade. Mas o Ministério Público é o defensor da sociedade, o Ministério Público tem a missão de defender o patrimônio público, a probidade administrativa e combater a corrupção, e vai continuar fazendo, por outros caminhos. E o Ministério Público não vai fazer nada que não seja dentro da lei, porque o Ministério Público faz dentro da lei. Obrigada pela presença de vocês aqui no Além das Montanhas, muito obrigada mais uma vez. A gente encerra por aqui. Eu que agradeço. Nosso programa é diário, então até amanhã.